Graça e paz, queridos. Muito obrigado a todos por terem vindo. Hoje é o segundo dia da campanha e o tema é Vivendo Santidade para ser renovado espiritualmente. Amém? Todos os dias vai ser um tema. Então, se o pessoal quiser escrever aqui, para vocês anotarem, Vivendo Santidade para ser renovado espiritualmente. Deixa eu fazer uma oração. Senhor Espírito Santo de Deus, cá estamos. Pedimos a sua bênção, pedimos a sua graça, para que possamos estarmos aqui esses dias de campanhas. Nos ajude, nos dê força e nos dê graça. Quanto a hoje, peço que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos das nossas compreensões acerca desse tema. Fala conosco pessoalmente, ministra pessoalmente aos nossos corações, pois eu sou apenas um instrumento e não tenho a capacidade de convencer absolutamente ninguém aqui, mas o Senhor tem. O Senhor tem propósito para cada uma dessas pessoas que se fazem presente aqui. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Já deram graças a Deus hoje? Então, eu começo com uma pergunta de retórica. Por que precisamos de renovação espiritual? Porque esse é o tema, né? Vivendo santidade para ser renovado espiritualmente. Então, está falando de renovação espiritual. Então, por que eu preciso de renovação espiritual? Por que você precisa de renovação espiritual? Então, eu quero, nesse pouco espaço de tempo, eu quero trazer três exemplos bíblicos acerca dessa importância da renovação espiritual. Eu quero trazer um contexto histórico da geração de Abacuque. Vou começar pensando sobre isso. Depois eu quero trazer um contexto histórico pensando na geração pré-diluviana de Adão até Noé. E depois eu concluo trazendo uma reflexão do período histórico dos juízes. Eu quero trazer essas três reflexões acerca desse assunto. Então, consideremos as seguintes palavras de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Se você não quiser anotar, essa ministração está sendo gravada. Depois você pode ir na Peniel TV, VCTV, né? Peniel Vicente de Carvalho. E aí você pode pegar com mais detalhes, se você quiser. Ou você pode anotar. Se você não quiser anotar, você presta mais atenção. Tá bom? Eu estou aqui olhando para a Shirley, mas não é pessoal, viu, Shirley? Então, a gente, considerando essas palavras do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele fala assim, ó: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que você imagina com essa oração? O que estava faltando para a geração de Abacuque?
quando ele fala: viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele está falando exatamente desse tema aqui. Ele está falando que as pessoas, a sua geração e as gerações anteriores, não estavam vivendo a santidade e, por consequência disso, não estava havendo uma renovação espiritual. Então, quando a gente pensa nesse tema, a gente tem que pensar numa linha do tempo. Eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar eu, Silene, meu filho Vitor, minha filha Vitória, mas na linha do tempo eu tenho que pensar nos meus netos, eu tenho que pensar nos meus bisnetos, eu tenho que pensar nas gerações que vão levar o meu sobrenome, sobretudo sobre a importância deles conservar a sua identidade cristã dentro de todos esses valores, porque o que Abacuque está falando aqui pedindo a Deus um avivamento sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a sua geração. Ele está pedindo um avivamento justamente porque no meio dos anos esse tema foi se perdendo-se. Amém? Foi ficando para trás. E o que é que acontece aqui? Qual era o contexto do livro de Abacuque quando ele faz essa oração? Então, Abacuque, ele viveu no final do século 7, entre 600 e alguma coisa. Esse foi a história de Abacuque. E o que acontece? Então, a sua geração estava vivendo uma profunda crise religiosa, estava vivendo uma profunda crise moral, estava vivendo uma profunda crise social. A sua geração, mas isso já era consequência das gerações anteriores. Olha só, irmãos, como isso é impactante. No reino de Judá, reino do sul. Então, a sua mensagem, a mensagem de Abacuque, ela tornou-se o quê? Um testemunho, veja você, vivo, testemunho vivo da ação bilateral ou mútua, ou seja, da relação de Deus com toda aquela geração de Judá, na implantação da justiça de Deus sobre aquela geração. Olha só, Deus usou a vida dele para comunicar àquela geração que Deus iria implantar um juízo sobre todos eles, se eles não ouvissem, se eles não dessem ouvido para as mensagens proféticas do profeta Abacuque. E essa geração de Abacuque, ela não viveu a santidade. E por conta disto, não houve essa renovação espiritual. O que foi que aconteceu no reino de Judá? Todos vocês sabem. Quantos anos o reino de Judá passou no cativeiro? Quantos anos, pessoal? Diga, 70 anos de cativeiro. Deus usou a vida do profeta justamente para trazer essa reflexão. Vocês precisam viver a santidade para que haja uma renovação espiritual. E quando Deus, ele nos desafia a gente a viver essa santidade, é justamente porque ele não quer trazer um tratamento. Alguém quer aqui passar por um tratamento severo de Deus, por falta de santidade, por falta de renovação espiritual? Ninguém quer. Amém?
Mas se não viver, o que é que vai acontecer? Disciplina. Filhos desobedientes, o que é que o pai faz quando fala várias vezes para mudar o comportamento e os filhos não mudam o comportamento? Qual é a atitude desse pai? É trazer os filhos ao quê? A disciplina. Então significa dizer o quê? Que a injustiça dentro desse contexto da geração de Abacuque, essa depravação moral, essa depravação religiosa, essa depravação social, trouxe da parte de Deus um juízo muito severo para toda aquela geração. Toda aquela geração. Então, irmãos, a injustiça e a maldade reinava no reino de Judá. Injustiça reinava. Tinha um trono, estabeleceu um trono. A injustiça e a maldade tornou-se senhor daquela geração. E aquela geração tornou-se escravo da injustiça. Aquela geração tornou-se escravo da maldade. Então Judá tomou o cálice da ira de Deus. Isso é uma palavra terrível, não é, irmãos? O cálice da ira de Deus. É para a gente ficar com o cabelo em pé. Porque se a direita de Deus tem a graça e tem a misericórdia, na pessoa do Senhor Jesus, na esquerda tem o cálice da sua justiça. É assim que a gente tem que pensar. Porque Deus é amor, mas Deus é também justiça. Ele dá muitas oportunidades para que as pessoas reflitam o seu comportamento moral, ético, para que as pessoas reflitam sobre a sua personalidade. Reflita sobre os seus valores. Então, a minha personalidade tem que refletir os valores de Deus. Tem que refletir a ética de Deus. Tem que refletir a integridade de Deus. As pessoas precisam ver isso na minha vida. As pessoas precisam ver isso na sua vida. Aquilo que a gente reflete precisa estar muito embasado no que a palavra de Deus diz sobre o comprometimento com a renovação espiritual. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Isso está no livro de Hebreus. Então, quando as pessoas leem esse versículo, eu não vou ler para a gente andar em algumas reflexões aqui. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu estou só na parte B do versículo. Buscar a santidade, buscar a comunhão com todos, né? Ele vem falando assim. Aí no final, sem a santidade ninguém verá a Deus. Quando as pessoas leem isso, as pessoas pensam que está falando da escatologia geral, ou seja, aquela do juízo final, onde todos vão se apresentar diante de Deus. Mas está falando da escatologia individual, ou seja, aquela que me diz respeito. Significa dizer o quê? Que enquanto eu estiver vivendo por aqui, se eu opto por uma condição de vida igual essa geração de Abacuque, quando ele clama: viva, ó Senhor, as tuas obras no meio desses anos. Ele está pedindo santidade. Significa dizer o quê? Que a pessoa que faz essa opção por essa vida desregrada, moralmente, espiritualmente, socialmente, essa pessoa
não verá, em hipótese alguma, a graça de Deus sobre a vida dela. Então, quando eu falo assim, sem santidade ninguém vê a Deus, não é só no juízo final, é na sua peregrinação também. Sem santidade você não vai ver a graça de Deus. Sem santidade você não vai ver a misericórdia de Deus. Sem santidade você não vê a bondade de Deus sobre a sua vida. Estão me entendendo isso, pessoal? A história do Velho Testamento mostra isso. Quando Deus tirou a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. As 10 tribos do norte, elas desapareceram, ninguém sabe onde está. Não viram mais a face de Deus, nem a presença de Deus. Vocês estão entendendo a mensagem do Senhor? Estão dentro do contexto da geração de Abacuque? Amém, queridos? Então, a gente precisa orar a Deus pedindo que faça descer sobre nós um genuíno avivamento. Mas esse avivamento não é um avivamento coletivo. O avivamento, na história do avivamento, ele nunca começa coletivamente. Ele começa com indivíduos. Ele começa com pessoas. Compreende isso? E é como uma brasa que vai se juntando com outra brasa, que vai se juntando com outras brasas, e daqui a pouco está uma fogueira feita com brasas, não é isso? Então, você tem que desejar esse avivamento, pessoalmente falando. Não pense coletivamente, pense pessoalmente. Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça descer sobre a minha vida um genuíno avivamento. Ele passa por onde? Pelo caminho do arrependimento. Eu disse o quê? O caminho do arrependimento. Ou seja, você precisa entender que a sua vida passa muito rapidamente. É como o salmista diz, a nossa vida é como uma flor que nasce de manhã e morre de tarde. É muito rápido. Compreende isso, pessoal? E você precisa enxergar as suas limitações. Não se ache suficiente. Porque Jeremias, aliás, já disse: maldito o homem que confia na força do seu braço. Quem é esse homem? Sou eu. Eu não posso confiar na minha meritocracia. Claro, quando o centro é Deus. Amém? Quando o centro é Deus. Quando eu estou vivendo uma vida cristocêntrica, o centro é Deus. Até mesmo porque Provérbios 16, eu botei três tópicos bem pequenininho, mas parece que os versículos vêm vindo, né? E Deus vai mudando tudo aqui, sabe? É uma coisa assim, né? Até mesmo porque Provérbios 16, 1 diz que os homens fazem os seus planos, mas quem dá a palavra final é Deus. Já tinha lido Provérbios 16, 1? Já? Vocês conheciam isso? Amém? Mas no versículo 3 diz assim: apresente os seus planos a Deus, peça a Ele que o abençoe. Ele vai abençoar e tudo vai dar certo. Significa dizer o quê? Que você está reconhecendo as suas limitações, você está reconhecendo as suas fraquezas, e você está pedindo a Deus direcionamento, direção, luz para as suas escolhas, suas decisões. É isso que Jeremias 17:5 está falando. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Então, quando você traz essas reflexões,
e você pensa sobre essas questões, aí você percebe que você, sem a graça de Deus, sem a bondade de Deus, você é uma pessoa desvalida, ou uma pessoa desvalida. Compreende isso, pessoal? Então, quando você pede a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor traga sobre mim um avivamento genuíno, isso é produto de reflexões que você deve fazer. Então você chega à conclusão que você, na força do seu braço, você fez muitas escolhas equivocadas, erradas, e que não deram certo. E eu estou indo para dentro de uma reflexão dessa geração de Abacuque, que eles pensavam que os seus valores estavam certos, eles pensavam que os seus valores estavam corretos, e o resultado que nos apresenta é um resultado muito deprimente, porque eles não desejaram arrependimento. Mesmo o profeta e tantos outros profetas que pregaram no Reino do Sul, chamando atenção para esse tema, e eles desconsideraram. Então, com devido respeito, eu não sei se você vai considerar todos os temas diários nesses 10 dias que ainda falta. Eu não sei se você vai tomar posse, eu não sei se você vai valorizar aquilo que Deus está tratando conosco. Ele está trazendo isso porque Ele ama você. Ele nos ama. E Ele não quer trazer vara, Ele não quer trazer disciplina para você. Ele quer trazer bênçãos. Ele quer trazer prosperidade. Mas você precisa ser santo. É a santidade que leva a essa renovação espiritual. Amém, queridos? Pense nisso. Se aproprie disso. Se a pessoa que está do seu lado, eu não estou falando especificamente de você, eu estou falando no sentido geral. Se ela não se importa com isso, se ela não dá valor para isso, então recorra à história dos grandes personagens bíblicos que fizeram diferença na sua geração. Esther, no contexto de cativeiro. Ruth, no contexto de muitas adversidades, socialmente falando, muita falta de necessidade de alimentação. Ela fez diferença. Recorra à história e você vai ver que Deus é fiel e justo para te recompensar quando Ele vê santidade na sua vida. Você vai passar por adversidades? Vai. Eu vou passar? For. Mas o mais importante é que você tenha a presença de Deus. Com a presença de Deus, você tem graça, bondade e misericórdia. Deus seja louvado. Então, queridos irmãos, para a gente se manter, vamos colocar assim, para que eu possa me manter em pé diante de Deus. Queridos, olha isso. Para mim, para você, para nós, para todos nós, nos mantermos em pé diante de Deus, é preciso de fato uma renovação espiritual. Porque quando você lê Isaías 59, ele fala assim: quem faz separação entre o povo ou entre eu e Deus é o pecado. Jeremias 59, já leram isso? É um pecado, é um muro. O pecado é um muro. Deus está de um lado e essa pessoa está do outro. É isso que faz separação.
E o que é que vai te conectar com Deus? É o contrário, quando há santidade, não há muro. Não há. Esse muro, ele é absolutamente inexistente. Então você pode entrar em todo o tempo, em todo instante, com as suas orações, com seus cânticos, com seus louvores, com as suas adorações, na presença de Deus. Ele vai se alegrar com você, Ele vai receber a sua oração, Ele vai receber a sua adoração, Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai te responder. O céu se abre e Ele fala: sede santo, porque eu sou santo. Isso é muito impactante. Não é nada do que eu escrevi aqui, está tudo. Ai, Jesus, tantas horas escrevendo isso aqui. E não estou falando nada do que eu escrevi. Jesus. Vamos para adiante, né, povo? Falei, minha esposa, fica com a Vitória que eu preciso estudar um assunto. E glória a Deus, e fui escrevendo isso aqui. Enfim, mas a gente está na dependência de Deus. Amém, queridos? Então, todos nós precisamos de renovação espiritual, desde o pastor presidente até o membro. Todos nós precisamos dessa renovação espiritual. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Isso aqui é apenas uma hierarquia, não é verdade? Mas todos nós precisamos disso, de renovação. Por que Deus quer nossa constante renovação? Isso aqui eu acho interessante compartilhar com vocês. Por que Deus quer a minha constante renovação? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente compra um eletrodoméstico, como por exemplo uma máquina de lavar, um fogão, uma televisão, uma geladeira, recebemos, além da nota fiscal, também um manual do fabricante. Não é assim? Você tem uma nota fiscal e ali vem junto um manual do fabricante. Não é isso? Não é isso, pessoal? Então, para que é isso? É justamente para você saber como é que funciona esse objeto, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Isso é o quê? É um padrão. Não é um padrão? É um padrão. Então, se o manual está falando, ele não é bivote, não é bivote. Ou ele é 110, ou ele é 220. Se você não ler, queridos, esse manual, o que é que vai acontecer? Se ele é 110 e você liga em 220, o que é que vai acontecer? Não vai danificar? Vai danificar. Porque ele não seguiu a regulamentação. Não seguiu. Ou pode ser também vice-versa. Então, temos a obrigação de fazer reparos periódicos. Eu estou agora aqui no sentido alegórico. Eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de fazer esses reparos periódicos para que a máquina continue funcionando. A minha máquina é o meu corpo, o meu espírito, a minha alma. Essas revisões eu tenho que fazer periodicamente para que ela funcione dentro da mais absoluta normalidade. Porque se assim eu não fizer, eu vou certamente precisar de conserto. E Deus sabe muito bem consertar. Amém, queridos? Sabe? O que você acha quando Davi fala assim, porque a sua vara e seu cajado me consolam? O que você pensa que ele está querendo dizer? Me diga, você já atinou para isso? Porque você passa batido nisso, né? Guia-me por águas tranquilas, pastos verdejantes, né?
coloca uma mesa, né, com cálice que transporta, mas atenha-se a vara e o cajado. Para que serve vara de um pastor? É para quê, pessoal? Não é para consertar? E o cajado? Você acha que é só para ele andar apoiando-se? Não. É para puxar a ovelha que desceu ribanceira abaixo. Então ele puxa, bota o cajado, bota ali no pescoço e arrasta. Deus sabe consertar. Ele sabe consertar. Por isso que eu preciso, queridos, fazer essas revisões periodicamente, assim como todo objeto eletrodoméstico também precisa, quando a pessoa não segue à risca as suas orientações. Um bem que poderia ser durável, ele acaba tendo um tempo de vida muito curto por conta dessa falta de atenção, queridos. E também uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, já trazendo para dentro da geração de Noé, Gênesis capítulo 3, fala da tentação e a queda. Gênesis capítulo 3. Vou fazer aqui um pequeno resumo aqui. Tentação e a queda. Quando você vai para o capítulo 6 de Gênesis, fala da corrupção do gênero humano. Aqui tem uma linha do tempo bem longa. Então, capítulo 3 para o capítulo 6, dá 3 capítulos, mas quando você vai fazer a contagem dentro de uma cronologia, você vai ver aqui centenas e centenas de anos aqui. Amém? Então, quando você se atém do capítulo 3 até o capítulo 6, mais especificamente no capítulo 5, você vai ver ali a linhagem 7. E você também vai ver ali a linhagem de Enoque. Enoque, ele era filho de Sete. E você vai ver, partindo Gênesis 5, versículo 18 para diante, você vai ver ali, queridos, esse homem vivendo a santidade. Você vai ver esse homem se renovando espiritualmente. O que aconteceu? Assim como Deus usou Abacuque para mandar uma mensagem de arrependimento para a sua geração, aqui está Deus usando a vida de Enoque para mandar uma mensagem de arrependimento para essa geração que já vinha desde a queda, de Gênesis 3, se corrompendo. E Deus pediu a Enoque para dizer ao povo que eles precisavam se arrepender-se, etc. Tudo isso que vocês sabem, que vocês ouviram. Amém? Para se arrepender-se. A falta de santidade fez Deus trazer um juízo e destruição. Toda aquela geração pré-diluviana sofreu um juízo severo da parte de Deus por falta de santidade, por falta de renovação espiritual. E não foi porque Deus não levantou pessoas para pregar. Citei aqui Enoque. E posso citar também Matusalém, filho de Enoque, avô de Noé. Matusalém, ele levou essa mensagem de arrependimento para toda aquela geração de Noé. Quando você lê a cronologia bíblica, você pode ler isso, e você vai perceber dentro da cronologia, fazendo essas anotações, que Matusalém, ele morreu no ano do dilúvio.
Ele viveu 969 anos, no ano do dilúvio. Então, toda aquela geração de Noé ouviu a mesma mensagem que Noé, é isso, né? Eu falei Noel? Eu falei Noel ou Noé? Eu não sei. Noé. Todos eles ouviram a mensagem. Mas quem foi que fez a escolha de viver a santidade? Quem foi que viveu depois do dilúvio? 8 pessoas. Toda aquela geração ouviu. Como vocês estão ouvindo aqui, não o pastor Ari falando, mas me reportando da parte de Deus para vocês. Quem está aqui falando comigo, quem está aqui falando com vocês, é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus nos ama. E Ele manda uma mensagem, queridos, de profunda reflexão, para não ser muito redundante. Noé, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, 8 pessoas. Ouviram, refletiram e optaram pela renovação espiritual das suas vidas. Quando Deus diz para ele, faça a arca, porque eu vou trazer juízo, ele obedeceu. E quando estava pronto, você vai ler, Deus mesmo disse, entra agora. E a porta da arca ainda ficou aberta por uma semana, para ver se havia arrependimento. Não houve arrependimento. O próprio Deus fechou a porta da arca e mandou dilúvio. Quando as pessoas perceberam que as leis naturais da sua geração estavam alteradas, porque eles nunca tinham visto na vida água, aí eles lembraram da mensagem de Noé. Mas Noé também lembrou-se da mensagem do seu avô Matusalém. E ali ele pôde, penso eu que ele pôde dar graças a Deus por ele e a sua família ter dado ouvido sobre a importância da santidade, sobre a importância da santificação, de conservar os seus valores, de conservar a sua decência. Porque essa palavra decência, ela vem dentro de um contexto, filosoficamente falando, de uma ornamentação. Não tinha uns vasos aqui, pessoal? Não tinha uns vasos aqui? Essa palavra decência, isso é fato. Filosoficamente falando, ela tem essa conotação de ornamentação. Ali é uma ornamentação, não é? Sim? Não é? Então, significa dizer o quê? Que quando a pessoa perde a sua decência, ele perde essa ornamentação. É como uma festa que não tem ornamentação. Combina? Festa sem ornamentação? Combina, pessoal? Não combina. As pessoas chegam e falam, está faltando alguma coisa. E quando olha, está faltando as flores, está faltando os enfeites. Então, a decência, quando a pessoa perde a sua essência, queridos, eles perdem os seus valores. As pessoas olham e falam, não tem decência, ou seja, não tem valores, não tem representatividade. É assim que Deus olha também. Deus questiona, cadê os seus valores? Cadê a sua decência? Em outras palavras, cadê a sua santidade? Aí eu pulo para
Juízes. Hebreus 11:32 faz menção ao período dos juízes. 11:32 faz menção a isso. Então, o que foi que aconteceu dentro do contexto, para a gente ir finalizando aqui? Após a conquista de Canaã, liderado por Josué, o povo de Deus lutou muito, de acordo com as orientações que Deus deu na pessoa de Josué. Vocês estão aqui, cada tribo se estabeleceu numa área de Canaã, tanto para o norte da Galileia como para o sul da Judéia, estabeleceram, e eles lutaram muito contra os inimigos nas terras de Canaã. Lutaram muito para poder obedecer uma orientação de Deus. Vocês não podem viver, vocês não podem habitar com essas pessoas idólatras, carnais. Vocês não podem. É santidade. Não podem. E uma coisa muito ruim aconteceu. O próprio Deus, o próprio povo, depois de um determinado tempo, parou de lutar. E aprendeu a conviver pacificamente com aquelas nações. Os filisteus, os amonitas, os canonitas, os amorreus, etc, etc, etc. Passaram a viver pacificamente com aquelas pessoas. E o que foi que aconteceu? Eles acabaram caindo, queridos, em idolatria, se corrompendo e vivendo os mesmos hábitos e costumes daqueles povos. Isso trouxe 410 anos. Uns botam 450, outros botam 410. Eu vou tecnicamente colocar 400 anos de juízes. 400 anos de sofrimento. 400 anos de escravidão. Agora a pergunta, por quê? Para mim, já estou finalizando. Por que essas pessoas precisou viver 4 gerações? As gerações judaica é contada a cada 100 anos, é uma geração. Então 400 anos dá 4 gerações. Debaixo do jugo dessas nações. Por quê? Aí você pode responder corretamente. Porque não viveu a santidade. Sim, mas alguma coisa faltou. Porque quando você vai ler Deuteronômio, capítulo 6 para diante, ali tem as instruções. Escreva a palavra de Deus, estou parafraseando, tá? Escreva a palavra de Deus em cartolinas, coloca na parede, coloca a palavra de Deus na porta, escreve em folhas de papéis. Eu estou só parafraseando, amém? E vai no caminho para o trabalho com teu filho, vai meditando, vai refletindo, vai ensinando o seu filho para ele incutir isso na sua mente, para ele incutir isso no seu coração. Os seus filhos, vá fazendo isso com seus filhos. E essa geração que entrou em Canaã falhou. Depois da morte de Josué, essa geração falhou. Eles não ensinavam mais os seus filhos. Os seus filhos cresceram, os jovens cresceram, os jovens amadureceram, eles construíram famílias. Mas por serem analfabetos, teologicamente falando, porque a geração anterior não os ensinou, não os instruiu acerca do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, então tornaram-se pessoas analfabetas, teologicamente falando. Esqueceram-se da história dos seus antepassados. Esqueceram sobre a importância e a bondade e misericórdia do Deus de Abraão
sobre a vida deles e passaram a viver uma vida desregrada, abominável aos olhos de Deus, abominável aos olhos de qualquer pessoa que conserva os seus valores e a sua decência. E por conta disso, viveu sem governo. Deus levantava um juiz para uma tribo, Deus levantava um juiz para outra tribo, eram juízes nas tribos do norte, eram juízes nas tribos do sul, por misericórdia, para atenuar um pouco do sofrimento. Quando vocês já assistiram aquele filme Sansão? Alguém já assistiu? Vocês verem a humilhação? Você já leu a história de Gedeão? Você vê a humilhação? Todo mundo escondido, porque tinha medo de sair para colher o trigo, envergonhados, humilhados. O que faltou? Além da santidade, além da renovação espiritual, faltou o ensinamento que a geração anterior falhou. Sabe, é como disse o pastor Jesus, dentro do relatório que lhe foi passado, do Rafael. Pastor, vocês têm tudo aí em Vicente de Carvalho. Não foi isso que o pastor Jesus falou? Vocês têm tudo. Mas o pastor Jesus falou, sabe quando é que vocês vão sentir falta? É quando vocês não estiverem mais aqui. Aí vocês vão sentir falta. Depois de 400 anos, eles pediram para sair desse governo teocrático. Deus era o governo deles. Olha a cegueira espiritual. Nós não queremos mais um governo teocrático. Não queremos mais. Nós queremos agora uma dinastia. Queremos ser governado por homens. Quem escolheu? Saul. E Samuel foi chorar. Está lá. Senhor, eles não me querem mais como sacerdote e juiz. Deus falou, tranquilo, eles também não me querem. Somos nós dois, Samuel. Nem a você e nem a mim. Olha a falta de santidade como gera cegueira espiritual. Bem que Paulo falou, segundo Coríntios 4:4, o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Essa geração, a nossa geração, por assim dizer, está com seu entendimento completamente betumado, de betume, esse que bota na pista aqui. E Deus falou, fala para eles que Saul vai assolar. Não tem problema. E assim foi. Até que Deus escolheu um homem segundo o seu coração, o rei Davi. Achei um homem segundo o meu coração, um homem pecador, como eu e como você, mas um homem que tinha a capacidade de falar para Deus, eu errei, eu estou errado, eu me equivoquei, me perdoe e me restaura. Traz um avivamento legítimo para a minha vida. Um adorador. Ele enxergou a sua própria miserabilidade diante da santidade de Deus. E Deus amou aquele coração.
Quando Deus fala, achei um homem segundo o meu coração, Deus não estava falando que ele era perfeito, porque Deus, na sua onisciência, Deus conhece o passado, o presente, o futuro. Deus já sabia todos os processos e etapas pelas quais Davi iria acertar, pelas quais Davi iria errar. Deus sabia e Ele sabe, amém? Mas por que Deus falou, um homem segundo o meu coração? Porque Deus já viu no futuro que dentro dos erros, Davi iria assumir todos eles, pessoalmente falando, sem colocar na conta de ninguém. Tanto que, quando Natan vai a ele, orientado por Deus, porque Davi estava perdendo a sua decência, Davi estava perdendo a sua essência, quando deveria estar lutando, estava no palácio, vocês já sabem disso, né? Quando ele adulterou com Batseba, e você já sabe a história, não vou adiante, escondeu-se, e ele escreve no Salmo, enquanto eu me calei, né, os meus ossos secaram. O pecado que trouxe doenças para, como chama, que é da alma e é do espírito, somático, psicossomáticas, alma e espírito. Enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. O pecado. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Samuel fala isso. Um homem segundo o coração de Deus. E aí está, irmãos. Sem santidade, ninguém verá Deus. Aí está. No coração dele, ele, no seu íntimo, ele falava, Senhor, eu pequei no seu íntimo. Aí Deus manda misericórdia e graça na pessoa de Natan. Vai lá. Vai lá. E quando Natan conta aquela parábola, um homem muito rico foi na casa de uma pessoa pobre que só tinha uma ovelha, ele matou a ovelha, ele comeu. Você já sabe a história, né? Davi enfureceu-se. Diga-me quem foi, porque ele será um homem morto. E Natan serenamente olhou para ele e falou, esse homem és tu. Você tem um harém de mulheres, e você se apropriou-se da mulher de Urias, o seu melhor soldado, que morreu numa linha de frente de batalha, pelo teu reino e por você. Você destruiu a vida dele. Ele não acusou ninguém, ele simplesmente caiu de joelho e falou, Senhor, é verdade, eu pequei, eu te peço, não retire de mim a minha salvação, não retire de mim o Espírito Santo. E ali ele foi restaurado. Ele desejou um avivamento genuíno na sua vida. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós não somos perfeitos, nós erramos. E o que é que a gente deve fazer na hora em que a gente erra? É o arrependimento. O arrependimento traz o avivamento. O arrependimento traz a renovação espiritual. E quando você se arrepende, e quando você confessa, sabe o que Deus diz para você? Os seus pecados estão perdoados, não me lembrarei mais, eu já joguei para trás do esquecimento. Sabe? É um tema que vai, sabe, irmãos? Então faça reparos periódicos na sua vida espiritual. Você precisa fazer, eu preciso fazer, nós precisamos fazer, como esses objetos eletrônicos também precisam fazer, queridos. Não se deixe influenciar pelos desejos carnais, não se deixe.
essa nossa geração tem deixado se influenciar. Eu já vou concluir. No dia 31, eu passei aqui, minha esposa não pôde vir, minha filha estava muito agitada, né? Entrou na semana, como chama? Eu não sei, me fugiu o nome agora. Minha filha é autista, para quem não sabe. Cólicas. É cólicas que chama, antes da menstruação, é cólicas que chama. Tem um nome que dá, não sei. É cólica pré-menstrual. É o período mais difícil para a gente. Mais difícil. É um sofrimento. E na semana também. Então, ficou em casa. A primeira vez, nós não viemos para a igreja junto, mas oraram junto. E terminou aqui, eu fui para casa. Meu filho ficou com minha esposa, direitinho. E jantamos, ficamos ali na mesa da comunhão. O pastor Jesus já trouxe temas sobre a mesa da comunhão. Vocês lembram disso? Que mesa significa o quê? Comunhão. Não é isso? Para fechar esse assunto aqui, tá? E quando foi umas 2 horas, um casal de amigos, são casados, e falou: Vitor, você não quer orar com a gente lá na praia, lá? Né? Lá no final da praia, lá perto do tombo, para lá. Estamos indo, os irmãos aqui, e nós vamos orar lá. Você quer ir para orar? E ele falou: pai, o senhor pode me levar? Se o senhor não me levar, eu vou de Uber. Eu digo: posso sim, eu vou levar você. Então eu fui levar. E deixei ele lá. Até que tinha pouca gente ali no tombo, bem pouca gente, muito policiamento. Mas quando eu cheguei nas Túrias, irmãos, não dava para andar. Jovens, centenas e centenas de jovens, tomaram a praia e tomaram a avenida da praia. Eu fiquei ali nas Túrias 40 minutos, com todo o policiamento. Cheguei na Pitangueiras, não consegui mais. Eu tive que sair da praia. Jovens, mulheres jovens fazendo xixi no chão. Mulheres jovens caídas no chão. E eu pensei: Senhor, provavelmente tenhamos aqui, entre aspas, evangélicos. Eu sei que meu filho foi orar. Eu conheço meu filho. E conheço o casal que o convidou. São de Deus. Mas provavelmente, dentro desse contexto, tem muitos, entre aspas, filhos teus, que estão vivendo como a geração de Abacuque. Uma decadência moral, uma decadência espiritual e uma decadência social. Aquilo me partiu o coração. E concluo falando que estamos na iminência de Deus trazer um severo juízo para toda civilização. Quando Jesus falou: eu não sei, só Deus e os anjos sabem. Mas ele fala: vigiai e orai, porque assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E quando ele tirar a igreja santa, a igreja santificada, a igreja que em todo o tempo passou pelo processo de renovação espiritual, essa igreja vai ser tirada. E quando essa igreja for tirada, ela vai entrar nas mansões celestiais. E ela vai sentar à mesa. E ela vai poder ouvir aquilo que Jesus falou em Apocalipse 3:20. Eu estou à porta. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou ceiar com você. E você vai ceiar comigo. Está falando desse momento.
das bodas do Cordeiro. E quem é que vai subir? Aqueles que se santificaram, aqueles que em todo tempo, sabe, passou por esse processo de renovação espiritual. E os que ficarem, vai sofrer um severo juízo, que é dentro do processo da grande tribulação. Você está convidado a subir. Quando a trombeta tocar, você é convidado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Considere esse convite. Se santifique. Peça a Deus a sua graça e a sua misericórdia, para que Ele te ajude, não só você como a mim, a viver a santidade. Fique de pé, faça uma oração comigo. Eu vou pedir os diáconos que venham já para cá, que a gente vai fazer aqui um corredor. Amém? Vocês podem fazer uma oração comigo? Fiquem de pé. O pessoal do louvor está por aí. Deus falou com vocês? Foi o pastor Ari que falou com vocês? Não. Quem foi que falou com vocês? Deus.